Que a paz do nosso Pai eterno e de seu Filho amado, o nosso Salvador, esteja com todos. Bom, eu estou aqui para mostrar o quanto as pessoas estão sendo enganadas. Porque tenho visto muitas pessoas distraídas, cegas e manipuladas, achando que pelo fato de pertencerem a uma determinada denominação, estão fazendo a obra de Deus, ou servindo a Deus, ou que conhecem a Deus. Na verdade, são crentes honorários, pessoas vazias do Senhor Jesus e de seu amor. Buscam sempre para si mesmas um bem-estar na sociedade. E ainda chega ao ponto de acharem que merece algo de Deus. Acham que têm direitos de cobrarem dele alguma coisa, pelo simples fato de cumprir com todas as suas obrigações em suas denominação. A minha intenção é que você que está assistindo esse vídeo desperte e tome a atitude de seguir o verdadeiro evangelho, a sã doutrina, que sigam o verdadeiro Messias e seus ensinamentos, para que quando ele vir, não sejamos confundidos, mas arrebatados junto com ele nas nuvens. Bom, vamos começar. Primeiro, eu quero falar o que é igreja. Será que as denominações de hoje é a mesma igreja que é citada nas Escrituras? Será que essas denominações todas que existem é a casa de Deus? Será que Deus habita realmente nessas denominações, nesses templos, nessas igrejas? Será que quando realizamos algum trabalho para uma dessas denominações, será que estamos fazendo a vontade de Deus? Será que estamos fazendo a obra de Deus? Essas são algumas questões que eu quero esclarecer a você, amigo ouvinte, para que os seus olhos se abram para a verdade. Olha, você tem duas opções. Você pode crer no que diz o seu pastor, ou a sua religião, ou a sua denominação. Ou também, você pode crer no que diz o Messias, o nosso Salvador. Vamos ver o que o nosso Salvador nos diz. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Olha, eu prefiro ficar com as palavras do Messias, o nosso Salvador. E ele disse também, está escrito assim também: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Nós ouvimos-lhe dizer: eu derrubarei este templo, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. Observe que o único templo feito por mãos de homens que o Pai permitiu, o nosso Salvador disse que seria derrubado, e realmente foi, alguns anos mais tarde. Ele também disse que edificaria outro, não feito por mãos de homens. Vamos ver qual é esse outro que ele edificou em 3 dias? Só uma observação. Quando ele disse: derrubarei esse templo e em 3 dias edificarei outro, ele estava falando de sua morte e ressurreição. E realmente isso aconteceu, pois quando ele morreu, o véu do templo se rasgou e as pedras do templo se fenderam. Na sua morte, ele anulou o sacerdócio antigo, onde os levitas intercediam pelo povo. O Salvador anulou isso, e através de sua morte e ressurreição, hoje temos acesso direto com o Pai. Ou seja,
Você não precisa que alguém faça a ponte entre você e o nosso Salvador. Então, agora vamos ver qual é o templo que o Messias edificou, qual igreja ou qual casa ele habita. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E qual foi a igreja que Pedro edificou? Vamos ver? Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Paulo também disse assim: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Amados, não se enganem, não permitam que tirem de você a honra de ser o templo, igreja, casa, edifício do Pai, para darem essas honras a essas construções de tijolos. Nós somos igreja. O Pai não habita nessas denominações. Pare e pense um pouquinho em tudo. Se pergunte, por que tanta denominação diferente? Se é o mesmo Salvador? Se é o mesmo Espírito Santo? Por que as denominações nunca se entendem em certas questões? Por que uma cobra o dízimo e a outra não? Uma guarda o sábado, a outra não. Uma crê em dons de línguas, outras diz que esse dom já cessou. E muitas outras coisas que são contraditórias entre uma denominação e outra. Pense, se elas fossem do Pai, o Pai estaria dividido ou falando diferente a cada denominação? Ele estaria mandando alguns para o inferno por não dar o dízimo e outros por não guardarem o sábado e etc. Pense e verá que não faz sentido nenhum. Observe o que Paulo diz nessa passagem. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Observe que essas coisas já estavam acontecendo na época de Paulo. A mesma coisa que vemos hoje. Pois uns diz, eu sou da Universal. Outro diz, eu sou da Mundial. Outro diz, eu sou da Assembleia. Outro, eu sou Batista. E aí vai, por aí vai. Aí eu pergunto,
Acaso algum de vocês foram batizados em nome dessas denominações? Ou algum líder delas morreu por você?